boa tarde, sexta-feira, que delícia, né, gente? Final de semana chegando, começou aí fevereiro e a gente, né, volta às aulas aí, segunda-feira para muita gente vai ser o dia D. Por isso, já no nosso programa, nós vamos falar com a Soraya Lécio, que é vice-diretora e assistente social lá do Mundo do Saber, e a Juliane Nogueira, que é coordenadora pedagógica, para ajudar aí nós, mamães, a nos adaptar, né? Porque, na verdade, a adaptação é da criança na escola, especialmente na primeira infância, né? E dos pais. Para quem aí vai deixar os filhos pela primeira vez na escola, a gente fica, né? Eu lembro de mim lá atrás, para deixar a minha primeira lá na escola e como eu sofri. E terminei passando um pouco dessa minha ansiedade, dessa minha insegurança para ela e não foi nada bom. Já com o Biel, eu já estava mais tranquila, mais segura e foi muito mais tranquilo. Mas já nós vamos dar as dicas para vocês de como fazer essa adaptação ser a mais tranquila possível, tanto para você, mamãe, que eu sei que é difícil separar aí do seu bebê, quanto para a criança, seja bebê ou seja uma criança maiorzinha que vai para a escola aí pela primeira vez. Então já vai ser esse o tema de hoje. Vou pedir para quem estiver assistindo pelas redes sociais, se você quiser assistir pelo Facebook, entra lá na página da TV Mais ABC Oficial, compartilha a nossa transmissão. Sabe por quê? A gente pode levar conteúdo para o maior número de pessoas possível. Convido vocês também a assistir diariamente aqui na TV Mais, às 14 horas, o ABC das Mães e as nossas redes sociais também. Segue lá, aproveita se você já está no Facebook e ainda não faz parte do grupo ABC das Mães. Entra, faz a sua solicitação de entrada e lá a gente vai trocar ideias sobre o universo feminino, materno, ter acesso a descontos exclusivos nas lojas e produtos aqui do nosso ABC, trocar muita informação, fazer novas amizades, que é para isso que o ABC das Mães existe. Tem também o Instagram, que é o @CláudiaAloia, inclusive é de lá que nós já vamos ter um vídeo hoje acompanhando a volta às aulas aí do meu pequeno Biel e como ficou o coração aí da mamãe. Falei agora no começo do programa, né, que eu já estava mais tranquila, mais sossegada, mas vocês vão ver depois nos stories, já eu vou chamar para vocês também isso. Segue também o nosso canal do YouTube, que é o ABC das Mães. Lá todas as entrevistas que vocês veem aqui tem um pouquinho a mais lá, além, claro, de cotidiano, de diários e muita informação bacana para vocês. Agora eu já vou cumprimentar aqui as minhas convidadas, que é a Soraya do Mundo. Bem-vinda, Sô, mais uma vez. Obrigada por ter vindo. Oi, Cláudia, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui. E a gente que adora. E a Juliane Nogueira, que é a coordenadora pedagógica lá do Mundo. Bem-vinda também. Primeira vez, né, Ju? Primeira vez. Ó, não precisa ficar nervosa não, que aqui é tudo mãe de escola. Tudo tranquilo. Tudo em família. Tudo em família, tudo tranquilo. Porque hoje, né, volta às aulas, né, Sô? Sexta-feira teve criança que começou aí no meio dessa semana e tem criança que vai começar só semana que vem. E aí, né, adaptação escolar. Eu confesso que eu sofri um pouquinho lá com a minha primeira, o segundo já foi mais tranquilo, mas sempre que volta às aulas, né, a gente fica um mês coladinho. Aquele grude com a mãe, né? Ainda mais o Biel, ele é tão grudadinho em mim. Aí no primeiro dia de aula ele chorava, me abraçava. Terminou que eu deixei ele na escola, fui pro celular, né? Fui pros stories. Falei, vou dividir com as minhas amigas o que tá acontecendo. Comecei, é difícil. Né? Mas aí 5 minutos ele já tava bem. Elas me mandaram ótimo. fotos lá da escola e ele pulando, brincando, nem lembrava que tinha mãe mais, né? É isso mesmo, Cláudia. Geralmente é assim mesmo. É assim mesmo. Adaptação para quando a criança vai ingressar na escola, né? O primeiro contato dela com a rotina escolar e uma readaptação para quem está voltando das férias, né? Porque é isso que você falou, eles ficam um tempão grudadinho na mamãe e aí depois eles querem continuar, porque é muito bom ficar grudadinho na mamãe, né? Sempre. E aí a gente tem que, muitas vezes, readaptar mesmo, de começar a readaptação com um período mais curto de tempo na escola. Que seja... Mesmo porque ele já tem estudado outros anos, Sim. se sente que a criança está sentindo aí esse retorno, então é melhor ir com calma. É melhor ir com calma, para que ele não sinta, porque tem criança que às vezes fica até brava com a mamãe, assim, fica sem conversar com a mamãe, fica triste, porque acha que tá tudo errado, porque é tão bom ficar com a mãe em casa, porque que ele tem que voltar para a escola, né? Então a gente precisa geralmente readaptar e contar com a família para passar aquela segurança de que a escola é boa, que ele vai brincar, que ele vai se divertir, que ele vai aprender e que vai ser uma coisa boa. Então às vezes tem que ser gradativo novamente. Olha, dessa eu não sabia. É.
Mas, bom, o Gabriel acho que não precisa disso não, né? Agora eu fiquei preocupada. Será que eu devia ter pego ele mais cedo na Mas escola? tem aqueles que são mais sapecas, que fazem charminho pra mãe, É. e aí depois que entra na escola fica tudo bem. Aí isso acontece, então, se a criança continua chorando ali depois, né? Exatamente, essa é uma não, gente, o preocupação Biel, eu maior. viro as costas, ele já tá pulando, feliz Que da a criança vida. precisa estar bem na escola, ela não pode estar em sofrimento, ela tem que Sim. estar bem, né? Então a gente observa tudo isso. Se a criança entra e passa 5 minutos e ela já tá brincando, já se distraiu, tá tudo certo, é normal. Agora, se a criança continua chorando, a gente precisa talvez readaptá-la mesmo. Agora, meninas, então eu queria que vocês explicassem para as mamães aí de casa qual a importância, especialmente, né, quando a gente fala da primeira vez da criança na escola, seja num berçário, num G1, nível 1, enfim, independente. Qual a importância da adaptação? Porque às vezes os pais, né, pensam, tem que trabalhar, não pode faltar no trabalho. Então, a importância deles se organizarem para conseguir fazer essa adaptação de uma forma que a criança depois consiga seguir tranquila e sem grandes traumas aí com a escola, né? Isso. É muito importante essa primeira adaptação, né? E os pais precisam entender que eles vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque normalmente a gente começa aos pouquinhos, 1 hora no primeiro dia, depois vai aumentando. A gente tem que sentir a criança. Cada criança tem o seu momento. Isso que é muito importante. Acolher com muito amor, olhar para aquela criança com um olhar diferente mesmo. Isso que é muito importante que os pais também entendam. E aí a gente vai gradativamente aumentando esse horário até que a criança esteja totalmente adaptada. Então, alguns pais precisam mesmo se organizar no trabalho, dar um pouco mais de atenção para isso, para que não haja nenhum sofrimento mais para frente e que a criança talvez nem se adapte a esse novo ambiente. E quais as consequências disso? Por exemplo, se o pai e a mãe estão assistindo, mas eu não vou ter como, não tenho uma vovó para ir na adaptação, enfim, da criança não fazer uma adaptação adequada, ela pode ter consequências futuras? Muitas vezes a criança pode não se adaptar. E aí é um sofrimento maior para a criança e para os pais. E aí na verdade, não é culpa da escola, então, Sim, né? sim. É dessa adaptação que não foi Isso. possível ser concretizada. Sim. Precisa ter uma organização dos pais em questão de horário e, com isso, um olhar da escola para entender cada criança. Então, a gente sempre conversa com os pais e explica, primeiro 1 hora, depois gradativo. Se isso não acontece, pode não ocorrer adaptação. E aí, ter que trocar, às vezes, de escola, ou a criança fica num sofrimento maior, num choro maior, que é ruim. É isso que a gente não quer que as crianças passem, né? Agora, meninas, existe diferença se de repente for a avó, a madrinha, ou tem que ser sempre a mãe ou o pai para eles ficarem mais seguros? Eu acho que depende da criança mesmo, porque a criança, ela é um indivíduo com as suas características, né? Então, às vezes, ela tem mais apego com uma avó, porque ela fica com aquela avó desde bebê, do que com a mãe. Então, depende bastante da criança, então não influencia. O importante é que a adaptação seja feita. Nós já tivemos casos de crianças que a mãe disse para nós, não, vai ter que ficar, e a criança já ficou 12 horas. Eu tive criança que chorou 12 horas, de você ligar para a mãe, pedir para buscar, que a criança não está bem. E por mais que você dê colo, por mais que você dê atenção, por mais que você distraia, o colinho da mãe, não o cheirinho. substitui, porque ela precisa que seja de uma forma gradativa, não pode ser de sopetão, porque isso vai causar realmente um trauma. Tive casos também de crianças que na primeira semana a mãe não conseguiu adaptar, ficou 6 horas, a criança ficou super bem na primeira semana. Ela foi sentir um pouquinho mais na segunda semana. Então, assim, as nossas experiências como escola é o quanto é importante a adaptação. Não fazer adaptação não é bom para a criança, porque é a experiência que ela vai levar para o resto da vida acadêmica dela. É esse início na educação infantil. Olha, é muito sério isso, né? É muito sério, porque o que acontece, a criança, se ela tem um trauma, se ela tem uma ruptura brusca, né, desse contato de estar só no aconchego familiar e ela ter que ir para um mundo onde tem outras possibilidades, isso tem que ser de uma forma tranquila, de uma forma para que ela vá se acostumando com tudo aquilo e ela veja o quanto também é legal, o quanto ela também pode ser feliz naquele ambiente, né? Agora, de uma forma brusca, ela não vai conseguir nem entender muito bem o que está acontecendo e aí ela vai ver sempre a escola como uma coisa que não foi uma coisa boa para ela. Vai ficar aquela coisa ali
né, guardadinho na memória de alguma Exatamente. forma no subconsciente negativo. É, exatamente. Por isso, às vezes, você escuta alguma criança falar, eu não gosto de ir para a escola, eu não gosto de estudar. Às vezes, a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás, né? Olha, gente, isso é muito sério. É sério, claro. Agora, Soraya, então se a mãe tem uma criança que foi no primeiro dia e não chorou nada, aí no segundo dia fala, vou deixar então o tempo todo. Tá errado. O ideal é seguir, mesmo que ela não tenha chorado, 1, 2 horinhas nessa primeira semana. Exatamente. É para seguir. O ideal não é que a gente espere a criança chorar para ela ir embora. Porque senão ela vai sempre entender, opa, deixa eu chorar que agora eu não quero mais ficar aqui. Sim. Então agora eu vou embora. O ideal é que ela vá embora feliz e chorando porque ela queria ficar. Porque no outro dia ela vai querer voltar. E o combinado que é importante a gente ter com aquela criança, o que vai acontecer no outro dia, para ela criar aquela expectativa e aquela vontade de voltar para a escola. Né? Então, o ideal é que seja dessa forma. A gente começa com 1 horinha, depois aumenta mais 1 horinha. A alimentação não é uma coisa que deve vir no primeiro momento, talvez num terceiro dia, né? Ah. Tem criança que demora um pouco mais para comer, mas a nossa nutricionista disse que é normal, né? Dormir também, às vezes a criança não dorme no primeiro, no segundo dia, vai dormir no terceiro, no 4º dia. Que vai entrando porque ela vai rotina, pegando né? segurança e aí ela consegue entrar na rotina e se adaptar. Olha que legal, gente, essas dicas foram super importantes. Agora, antes de ir pro break, eu vou chamar um vídeo, porque para quem me acompanha nos stories, se ainda não segue no Instagram, coloca lá, Cláudia Aloia, tudo junto. Eu fiz a volta às aulas do meu pequeno, não é uma adaptação, porque ele já vai para a escolinha aí desde os 7 meses, né, Sô? Ele vai 7, 8 meses. Desde bebê. Mas mesmo assim, né, depois das férias é o que nós havíamos falado aqui. Ele sempre fica aquele grudinho, chora, aí vocês vão acompanhar. Eu acho que muitas de vocês vão se identificar aí com um aperto no coração da mamãe. Assiste aí o vídeo. Ei, cadê o Gabriel para ir pra escola? Filho, mas vai ser legal. Vamos com a mamãe. Vamos comigo? Eu entro lá com você um pouquinho. Amanhã. Oh, meu amor. Gente do céu, fiz o maior ensaio para levar o Gabriel para a escola. Levei a Maitê primeiro, entrou mocinha, levei a Alice para creche. Ele viu, gostou, curtiu, aí trouxe ele aqui. Primeiro ele entrou de boa, falou, mãe, sobe até a sala de aula comigo. Falei, vamos, aí foi subindo, falando com os amigos. Mas, na hora de deixar ele na sala de aula, não teve jeito. Chorou horrores. E aí a gente tem que ficar forte, né? A gente tem que ficar firme ali, falando, tá tudo bem, você vai ficar bem, daqui a pouco a mamãe volta, mas, meu Deus, dá uma vontade de chorar. Aí a gente vem, eu sei que ele tá bem cuidado, que tá tudo certo. Mas, gente, como corta o coração, né? E ficou chorando. E elas estão rindo, que elas devem estar acostumadas com essas mães, né? Porque a gente tem, na verdade, nós temos que nos readaptar e eles também, né? Tava todo mundo de férias, curtindo juntos. De repente tem que ir pra escola, aí a criança chora um pouquinho, mas aí 5 minutos ele ficou bem, não foi, Sô? Ficou ótimo e você fez certinho. Passou segurança para ele, disse que ia ser legal, que ia ficar tudo bem e foi chorar no carro. Certinho. Nada na frente dele, né? Perfeito, Cláudia. Agora, ó, a gente vai para um break. Na volta, eu vou pedir para a Soraya dar uma dica pra gente, saber identificar ali. Quando é um choro de que, ó, preciso ter atenção ali, vamos ouvir. E quando é uma mãe, porque vocês viram ali no começo do vídeo, não saía nem lágrima dele chorando na cama, né? Então, como identificar e saber quando a gente tem que parar e falar, opa, vamos voltar e readaptar e 2 horinhas por dia. A gente vai saber como já, depois do intervalo. Eu já volto.
That's why we put our hearts in the song. I see some women looking fly in the distance. They ask me why I'm grinning and I give them my opinion. Listen, cause life's all about what you do, not what you didn't. So go outside and start living. It's popping off like a champagne bottle. So put your hands up. Your body's moving so you know you got to. Put your hands up. Cause it's going down. Cause it's going down. Put your hands up. Cause it's going down. Cause it's going down. Voltamos aqui com o nosso ABC das Mães, hoje sexta-feira. Muito provavelmente as crianças vão voltar aí para a escola na segunda, por isso nós estamos falando sobre adaptação escolar com a Soraya e com a Juliane do Mundo do Saber, que é a Escola de Educação Infantil, parceira aí do ABC das Mães, né? Complementando aqui. Antes de ir para o intervalo, eu mostrei o meu vídeo do Gabriel chorando, porque ia voltar para a escola e tudo mais. Mas ali eu sabia que era um choro de mãe, não tinha nem lágrimas, né? Então eu queria saber de você, Juliane, como os pais, né, podem identificar que a criança realmente, o que a Soraya disse, eles não podem estar em sofrimento, mas como a mãe identifica que é uma manha ou que não é, o que nós, pais, temos que fazer? Como a gente tem que se portar frente aos filhos para que eles sintam segurança e pensem, né, e percebam, poxa, não vou enganar essa daí. Primeiramente, os pais precisam estar seguros. Então, eles precisam estar confortáveis em estar naquele novo ambiente. A gente até brinca que de vez em quando a gente tem que abraçar a mãe, não o filho. Porque muitas vezes as mães que choram, os pais que choram. Então, eles têm que se sentir confortável naquele ambiente e ter confiança na escola. A partir do momento que eles têm confiança na escola, eles passam segurança para os filhos. E aí os filhos entendem que eles estão num ambiente seguro. Com isso, eles entram muito mais tranquilos, porque eles falam, minha mãe tá tudo bem. Se minha mãe tá se sentindo bem, eu também me sinto bem. E com isso, eles entram muito mais confiantes. E aí, depois, chora no carro, qualquer coisa. Eu sei que muitas mães, né, depois sofrem, mas na frente dos filhos, sempre seguros. Vai ser legal, sempre Isso, com uma conversa mensagem muito. positiva, A gente né? sempre fala para os pais conversarem, explicarem tudo. Então, ó, a mamãe está te deixando, mas a mamãe vai te buscar. Como todos os dias, né, depois de alguns dias ou no começo, sempre explica que você volta, para eles entenderem que não é um abandono, vai ter uma volta, a mãe vai voltar. E com isso, assim que as crianças entram, se o choro logo em seguida para, a gente percebe que foi aquela separação da mãe. Agora, se o choro continua por muitas horas, é isso que a gente fala do sofrimento. Então, é quando a gente percebe que a criança não está bem. Não soube lidar com aquela separação ali. E aí é quando a gente precisa ter um olhar diferente. E cada criança vai ter a sua maneira de reagir. Então, a gente precisa ter esse olhar diferente para o choro. Se é um choro contínuo, que não para, talvez diminuir o tempo da adaptação. Mas o mais importante é os pais estarem seguros. Terem a confiança no ambiente que eles estão colocando os seus filhos, né, suas joias, todos os dias. Então, eu acho que isso é o mais importante dos pais terem, é a segurança mesmo naquela escola. Então, escolham com calma, com carinho, visitem, questionem, né? A escola está lá sempre de portas abertas para receber todos vocês e tirar as dúvidas de vocês. Agora, uma dúvida que é muito recorrente. Tem uma idade melhor? Por exemplo, na vivência de vocês lá na escola, vocês percebem que as crianças que entram mais cedo, de repente no berçário, se adaptam mais rápido do que as crianças que entram já num G1, G2, né, com 3, 2 aninhos. O que vocês acham que é melhor? Ou não tem diferença, é uma caixinha de surpresas mesmo? Normalmente as crianças de berçário sentem um pouco menos porque entendem um pouco menos. Conforme eles crescem, eles começam a entender mais. Então, eles entendem que eles vão ter que ficar, que não é só um momento da brincadeira, que é um momento que eles vão ter que ficar longe do pai e da mãe. Mas as crianças são uma caixinha de surpresa. Então, cada criança é uma. E aí pode ser que tenha uma criança de berçário que sofra mais do que uma criança de maternal 2, de nível 1. Então, eu acho que cada criança é de um jeito, né? A gente sempre tem que olhar para a criança como um indivíduo único, né?
Então a gente não pode generalizar de nenhuma forma. A gente nota sim que os bebês se adaptam mais fácil, né? Porque para o bebê, naquele momento, ele vai precisar de amor, de colo, de carinho, de atenção, que é o que ele tem na casa dele, né? E conforme a criança cresce, é mais tempo que ela vai estar na casa dele, na casa dela, com a mãe, com o pai, com a avó, e aí o desprendimento vai ser por um tempo maior, né? Porque você ficou mais tempo com a sua família. Então, os maiores sentem um pouquinho mais. A gente percebe que as crianças que acho que choram mais são as crianças que vão para maternal 1 ou para mini maternal 1 ano e meio, 2 anos, né? Porque é uma fase que eles já estão entendendo o que está acontecendo. Eles gostam daquele aconchego do lar, mas agora chegou a hora de ir para um novo mundo, né? Para um novo espaço, né? E aí, para eles se acostumarem, acaba sendo um pouquinho mais complicado. Os maiores, talvez por ter uma compreensão melhor, alguns podem não querer, porque eles sabem o que vai acontecer, ou eles aceitam melhor porque eles são maiores e sabem também o que vai acontecer, né? Então, é complicado você falar de uma idade exata, né? De quando é mais fácil, quando é mais difícil, porque depende muito da criança mesmo. Cada criança é única, né, gente? Única. Agora eu queria perguntar para vocês, as duas têm vivência escolar há muito tempo e eu gosto muito de dar exemplos aqui no programa. Então eu queria que vocês exemplificassem, claro que sem nomes nem nada, mas um comportamento, uma atitude de um pai, de uma mãe que não devem, né, ser copiados, que a gente não deve seguir no caso da adaptação. De repente aquela mãe que leva na porta da escola e fica abraçando grudada no filho. O que vocês não indicam que nós pais, né, que a gente passa na escola, especialmente quando voltar de férias ou numa primeira vez na adaptação? Porque eu acho que muitas coisas são erros nossos, dos pais. A nossa ansiedade, aquela... Imagina, ainda mais na primeira vez, ele era só seu... E aí você vai dividir ele com as professoras, com as tias da escola, e depois eles se apaixonam pela professora, né? Tem isso também? Tem os amiguinhos, e a gente começa a entrar... são tantas inseguranças, agora eu vou falar como mãe aqui, a gente pensa, ai, se um amiguinho tiver resfriado, vai pegar também, ai, e se ele ficar sozinho lá chorando, se sentir sozinho, a professora não vê, e aí a gente termina passando, né, certa insegurança aí para os nossos pequenos. Então, quais atitudes que os pais, que vocês já vivenciaram, que vocês já viram os pais fazerem na porta da escola, que vocês falam, não façam isso, pais, por favor? Eu acho que tem o período antes de ir para a escola, tá, né? Que nem eu e a Ju, a gente vinha até conversando um pouco sobre isso, a questão de você arrumar a mala, a mochilinha que ele vai levar junto, deixar ele escolher uma mochila para poder, lógico, no preço no valor que o pai possa custear, sim. Mas assim, deixar ele escolher uma mochila, uma bolsa, arrumar aquela bolsa junto com ele, conversar o que vai ser legal, o que tem na escola, que tem parque, que tem brinquedão, que ele vai conhecer as letrinhas, fazer todo esse preparo em casa. Porque assim, por mais que a gente diga, passe segurança, uma mãe quando ela está insegura, é difícil para ela passar segurança, então ela vai precisar se esforçar para isso, né? Mas é importante. Então, assim, esse cuidado anterior a ir para a escola. Chegou na escola, entrar com a criança no colo, se não for uma criança de colo, há uma dica que a gente põe, entra com a criança de mão dada, deixa que ele leve sua mochilinha, né? Dá essa autonomia, né? Exatamente, né? Chega lá e fala, olha, eu trouxe... Por exemplo, o Gabriel, hoje ele veio para a escola, é o primeiro dia dele, olha a mochila dele que bonita. E as meninas também já estão preparadas para poder receber aquela criança de adaptação. Então ela já vai e fala, olha que mochila linda, vamos mostrar para os seus amigos, vamos mostrar para a sua pronova. E aí todo esse cuidado. E a mãe fala, ai filho, vai sim, mostra, depois você me conta se a Pro gostou da mochila, seus amigos gostaram. Usar alguma coisa importante para a criança ir com a recepcionista para que ela vá até a professora, vá até os amigos e fique bem, né? Então, agora, se a mãe entra com a criança no colo e fica, ai meu Deus, hoje é o primeiro dia, eu tô nervosa, ai filho, olha, não chora, a mamãe tá aqui, a mamãe não vai embora, e às vezes a mamãe vai embora. Ai, então a gente fala, não mente para a criança, tá, porque você vai embora, e às vezes a criança quer voltar lá na recepção para ver se você tá lá. E aí você não tá, quer dizer, você mentiu para o seu filho, então você tem que ter esse cuidado. Olha, a mamãe vai embora, mas a mamãe vai voltar logo.
Por mais que vou esse fazer isso. por mais que esse logo não seja daqui 5 minutos, mas ele tem certeza que você vai voltar, porque você prometeu, e você vai cumprir, porque você vai voltar. Sim. Né? Então, falar sempre a verdade para a criança é importante, né? Então, precisa de um pouco desse desprendimento, porque depois a gente vai estar lá para acolher vocês, para conversar, a gente vai voltar lá, vai contar, olha, mãe, tá bem, já parou de chorar, tá tudo bem. Você tem o acesso às câmeras, até para que você veja que a criança tá bem, que a criança tá brincando, isso é importante, passa uma segurança para a mãe. Neste momento de adaptação, as câmeras são bem importantes, porque as câmeras, ela não são no sentido de fiscalização, porque se o pai não confia na escola, ele tem que procurar outra escola, ele precisa confiar na escola, nos profissionais onde ele vai deixar o seu filho. Então, assim, as câmeras neste momento da adaptação, ela é sim para você espiar, para tranquilizar seu coração, para você ver que tá tudo bem, e depois você acaba deixando. Se eu te perguntar acho que que se faz- você olha, você vai dizer que nem olha mais, Nunca né? mais, acho que faz, sei lá, uns 2 anos que eu não olho. É, A câmera. porque tem Outro a dia as mães estavam no confiança. grupo de WhatsApp, não sei o que, a câmera não tá funcionando. Eu falo, gente, eu nem tenho mais esse aplicativo. Eu nem sei. Porque é isso que você falou mesmo, é a confiança, né? Eu sei que qualquer problema elas vão me ligar. Eu, às vezes, nem peço, quando ele entra chorando, elas já mandam foto, daí 5 minutos ele tá pulando, brincando lá. Então, é isso que você falou mesmo, Porque a da gente confiança. precisa tranquilizar o coração de vocês, até para que vocês consigam passar essa tranquilidade para a criança. Sim. Né? Então, a adaptação, ela não é só da criança, ela é da criança e da família da criança, né? Porque às vezes a mãe, ela tá super tranquila, mas a avó tá desesperada com essa adaptação. Sim. Então, às vezes a gente tem que adaptar não a mãe, mas a avó. Eu tive que adaptar minha sogra, é verdade. É isso mesmo, tem que adaptar todo mundo, precisa todo mundo estar bem. E aí a criança vai bem, a criança E a vai ser criança feliz. sente, né? E aí sabe quando a mãe vai sofrer? Quando ela chorar porque ela não vai querer ir embora. Porque tá tão bom, aí ela sofre de novo porque a criança não quer ir embora, quer ficar O na que eu escola faço brincando. em casa? Faço tudo pra essa criança, É. ele prefere ficar na escola? É Poxa isso vida, é bem mesmo, assim, né? É isso mesmo. Agora, então, olha, é bom saber, porque mesmo aí, olha, sendo mãe de 2, eu peguei uma informação nova aqui hoje. Porque quando eu levei o Gabriel pra escola agora, primeiro ele falou, mãe, entra comigo, que não foi legal, porque agora ele queria que eu entrasse todas as vezes e não dá. Né? Então, o legal é deixar na porta da escola, entra ali na recepção, entrega para recepção. Isso. E ela vai e leva. Mas ele ficava, agora fica aqui. E eu falei, a mamãe vai ficar aqui, ó, tô sentada aqui. E claro que depois eu fui embora. Gente, preciso prestar atenção nisso, agora fiquei arrependida. Mas a gente eu acho que ele aprende. não deve ter percebido, né? Mas mãe erra com amor, não tem problema. É, né? Agora a gente fica assim, olha. Mas ele não quis voltar na recepção, Não quis voltar. então ele já não me sabe. esqueceu, tá vendo? Ele não sabe. Já foi. Agora, pra gente finalizar, meninas, eu queria que vocês contassem um pouquinho do Mundo do Saber pra quem tá assistindo, que convidasse as mamães pra ir conhecer, falar um pouquinho dos diferenciais, inclusive do 5S lá, do Mundo do Saber. Vocês podem falar? Podemos falar. A gente tem uma preocupação muito grande, né, com toda a estrutura da escola, porque a escola ela é uma estrutura arquitetônica, uma estrutura de pessoas, né, onde vão receber outras pessoas, então a gente tem que pensar em tudo. O 5S, ele é um programa onde a gente cuida da organização geral da escola, né, em questão de segurança, em questão de facilidade no trabalho da professora para que ela tenha maior atenção com a criança, sem se preocupar com outras coisas da escola, porque a criança tem que ser a nossa prioridade, né. Nós temos uma pessoa que cuida da manutenção da escola diariamente, né? Porque a escola todo dia vai queimar uma lâmpada, pode, sei lá, quebrar uma torneira. Então tem que ter uma pessoa ali para arrumar, porque a criança precisa estar num local onde ela esteja segura, onde seja um lugar limpo, onde seja um lugar onde ela vai brincar e não vai correr risco nenhum, né? Então a gente tem toda essa preocupação. E com as pessoas, no sentido de estar sempre capacitando os nossos profissionais, né? A gente tem esse cuidado. Agora, na próxima semana, elas vão falar sobre nutrição infantil. A nossa nutricionista vai dar uma palestra para elas, para a questão da alimentação da criança, como que elas devem lidar com a criança que come pouco, o que oferecer, como oferecer, o que é importante. A gente procura capacitar na questão da inclusão, que também é super importante.
E o cuidado com a criança, que é E a alimentação, né, gente? Vamos contar que é orgânica, né? Orgânica, Parte da alimentação ali. Pioneira, né, gente? Nós somos pioneiros em São Caetano do Sul, né, em ter alimentação orgânica na nossa escola. E além disso, a gente tem uma horta, né, que a gente cuida com muito carinho. As crianças têm aula de horticultura, né? E eles amam esse contato deles com a natureza, é tudo de bom. E acho que a Ju pode falar um pouquinho de pedagógico, que a gente está com mudanças este ano no pedagógico também, né, Ju? A gente vem trabalhando muito com a questão pedagógica e a questão do integral. Então, o que a criança faz no outro período, né? Então, esse ano a gente vem trabalhando muito com as nossas professoras, com as nossas auxiliares, de dar um momento diferente no integral, né? Então, dar uma atividade de complemento, uma atividade de coordenação motor, uma atividade que complemente tudo aquilo que ela já aprendeu na parte pedagógica, na parte do apostilado. Então, a gente trabalha muito essa parte com as nossas professoras. E, claro, também com a inclusão, como a Sô já tinha dito, a gente trabalha muito na questão de olhar a inclusão e entender o que nós precisamos modificar uma apostila, modificar uma atividade. Para aquele aluno, exatamente, né? É ter um olhar diferenciado para aquela criança. Exatamente. Isso é demais, né? Demais. Olha, se vocês quiserem saber mais, gente, entra lá no grupo do ABC das Mães, digita na lupa Mundo do Saber, que lá estão as informações da escola e mais detalhes para vocês também. Agora quero agradecer as meninas por terem vindo aqui. Obrigada, Sô. Obrigada, agradece, Juliane. Dá um beijo na Fê também. Por mim, Queria todas. mandar um beijo pra Fê, pra Carol, que ficou lá cuidando da escola. Sim, as duas. E eu quero mandar um beijo também pra Thaís, pra Andressa, todas vocês aí que me aguentam o meu Biel. Mas com Beijo todo pra prazer. vocês, viu, meninas? Hoje tem reunião, estarei lá. E ABC das Mães, desconto na matrícula, hein? Olá. Vamos aumentar? Ia ser até o final desse mês, vamos deixar até final de fevereiro, então? Até final de fevereiro, Para então. alunos novos. Para alunos novos, isenção na matrícula. É isso aí, combinado, isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Ó, vou ficando por aqui. Bom final de semana para vocês. Aproveitem bastante, que agora eu vou correr, que à noite tem reunião na escola. Beijo, fiquem com Deus.